Retomando a sessão do dia 14 de julho de 2020, início às 9 horas, sequência de julgamento, item 24 da pauta, relator Ricardo Marozzi, recorrente Saga Sociedade Anônima. Por favor, Ricardo. Ok. Bom, é um processo de compensação daqueles que se discute crédito de saldo negativo de RPJ 2005. O valor é de R$ 84.087, que o despacho decisório não homologou a compensação pelo fato de ter sido constatado que não houve apuração de crédito na DIPJ. O valor original do saldo negativo informado no PEDECOMP foi de R$ 153 mil. Na manifestação de inconformidade, o contribuinte esclarece que teria informado corretamente o valor referente à retenção na fonte da DIPJ, transmitido em 20 de maio de 2006, o valor lá dos mesmos 153, 195. E que a DIRF é uma obrigação acessória da contribuinte que, naquele momento, a Receita poderia consultar os valores declarados. O RJ não concordou, alegando basicamente que incumbe ao sujeito passivo demonstração acompanhada das provas hábeis da composição e existência do crédito. Cumpre esclarecer que a instância ACOR efetuou consultas aos sistemas da Receita e constatou que a contribuinte não havia apurado saldo negativo conforme DPJ retificadora apresentada em 5 de novembro de 2008. Inconformada, a empresa apresentou recurso voluntário, onde essencialmente esclarece que retificou a DIPJ, mas por um lado não demonstrou corretamente o imposto retido na fonte. Junta comprovante de rendimentos que atestariam essas retenções. Presidente, aqui é o seguinte, até porque vão ter vários casos outros de compensação, em que eu perdi um tempo nesses casos aqui, para tentar afirmar aquela minha posição, já que eu tenho que me posicionar sobre a forma como a gente tem que encaminhar isso, né? Certo. E aí, como tem alguns colegas que são novatos na turma e tal, eu queria, mesmo que eu ache que talvez eu vá ser vencido, porque a turma tem alguns componentes já se manifestaram em outro sentido, eu queria deixar minha posição firmada, porque eu estudei o assunto e estou trazendo uns elementos aí para apreciação de vossas senhorias, ok? Ok, você quer ler o voto, é isso, né? Gostaria de ler o voto, principalmente na parte nova aí, que eu inovei alguns assuntos, alguns pontos, porque era aquela consideração que eu tinha, que eu propunha, né, dar um encaminhamento que eu considerava ser majoritário na turma, mas em várias situações a turma me pareceu ir para um outro caminho, que era o da diligência, e vai para um lado, vai para o outro, e eu agora afirmei mais ou menos uma posição, e eu vou repetir esse voto em outros processos, que virão em seguida, entendeu? Só um segundo que o Gustavo tem alguma consideração, Gustavo? O áudio, Gustavo, o áudio. Ô, Ricardo, é só uma pergunta, na verdade. O saldo negativo não foi reconhecido na unidade de origem por falta de comprovação da fonte, é isso? Eu vou explicar agora aqui. Não me lembro exatamente o detalhe aqui, desse particularmente. Tá. Então, como eu te disse, eu tenho vários processos de compensação para lembrar agora o caso desse. Mas eu vou ler agora nos primeiros parágrafos. Vamos lá. No primeiro parágrafo, aliás, o recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade. Como relatado, a empresa juntou no recurso voluntário alguns comprovantes de rendimentos que supostamente comprovariam que o imposto de renda retido na fonte seria diferente daquele informado em sua DPJ retificadora. Na verdade, segundo alega e conforme indicam os comprovantes, a retenção teria totalizado um montante de R$ 151.376,74, considerando que foram efetivadas segundo códigos de retenção que se referem ao próprio fonte, enquanto que o valor informado na DIPJ, que coincide com o próprio imposto devido, foi de R$ 58.819. Ok? Deu para entender, Gustavo? Na verdade, ele limitou a compensação do fonte ao montante devido na declaração, por isso deu zero, só que ele tinha mais fonte. Acho que é isso que ele quer dizer, né? É que a DPJ ele não apurou o saldo negativo.
É porque ele limitou a utilização da fonte ao montante devido anual. Ficou 0, né? É isso aí. Bom, então eu começo aqui. Esse pedaço eu não vou ler, que é justamente aquela discussão que existe, que vários de vocês já concordam, que há situações em que a gente pode aceitar as provas trazidas com o recurso, né? Então, eu trago aqui um trecho que eu normalmente utilizo para aceitar esse tipo de prova. E aqui, ó, no presente caso, estou aqui na segunda página do meu voto. No presente caso, há fatos, razões trazidas aos autos pela própria DRJ, quando esta fundamenta sua decisão na constatação de que a DPJ retificadora não havia apurado saldo negativo. A contribuinte, então, parece ter percebido o equívoco no seu preenchimento. Daí o cabimento dos novos elementos trazidos aos autos para refutar essa constatação. Trata-se, na verdade, do chamado diálogo das provas corriqueiramente suscitado neste colegiado. Todavia, apesar de induzirem a verossimilhança das alegações, os documentos ora juntados não permitem uma análise conclusiva nesta instância de julgamento sem uma adequada confrontação com outros dados que possam estar disponíveis nos sistemas de informações da Receita Federal, bem como que possam ser solicitados de intimação à própria interessada. Por exemplo, não se sabe se os rendimentos informados nos referidos comprovantes foram oferecidos à tributação, nem se as fontes pagadoras apresentaram as correspondentes DIRFs. A necessidade de a unidade de origem examinar a questão fática envolvendo a análise do crédito é considerada fundamental para a sua segurança. Conforme prudentemente atestado no parecer normativo COVIT número 2 de 2015, a menos que o órgão julgador seja capaz de verificar a sua efetiva disponibilidade, ou seja, se não foi alocado outro PERDECOMP, se os valores estão corretos e se todos os documentos que o originaram se coadunam com o disposto no sistema da Receita Federal. Veja-se. E aí eu tenho esse trechinho aqui que eu vou ler do parecer. Se a retificação da DCTF ocorre depois do despacho decisório, ou mesmo depois da apresentação da manifestação de inconformidade, dentro da livre convecção para análise das provas no caso concreto, o julgador administrativo pode verificar que as razões do sujeito passivo são procedentes e que o indeferimento do crédito decorreu da falta de retificação prévia da DCTF. Evidentemente, nessa hipótese, o despacho decisório que indeferiu o pedido de restituição ou não homologou a compensação estavam corretos, pois o valor do pagamento da DCTF não estava disponível. Esse valor, entretanto, tornou-se disponível no trâmite do processo administrativo fiscal. Caso o despacho decisório do indeferimento daquele crédito ou da não homologação da DECOMP decorreu apenas dessa hipótese preliminar, o órgão julgador poderá baixar o processo de diligência nos termos do artigo 18 do PAF, a fim de analisar as questões fáticas envolvendo a análise do crédito. Note-se que tal procedimento é fundamental para a segurança do crédito, pois a princípio é a DRF que tem as condições de avaliar se aquele crédito já não foi alocado em outro PERDECOMP, além de questões meramente monetárias, que podem gerar improcedência parcial nos termos dos itens 18, 4 e seguintes, do próprio parecer. Caso a DRJ assim não proceda, o julgador, então, deverá verificar a efetiva disponibilidade daquele crédito, ou seja, se não foi alocado em outro PERDECOMP, se os valores estão corretos e se todos os documentos que originaram o crédito se coadunam com o disposto no sistema da Receita. Foi justamente esse finalzinho aqui que eu copiei, que eu relatei lá no parágrafo acima, que é justamente fundamentando essa ideia de que sempre é muito difícil aqui em termos de julgamento, nós temos todos os elementos para análise conclusiva. Então, eu digo aqui, ora, se a COSIT entende que a própria DRJ não possui acesso aos dados disponíveis no sistema de informações da Receita que sejam suficientes para decidir sobre a segurança do crédito, muito menos possuem as turmas julgadoras do CAR. Bom, e aí eu vou na outra parte do voto, da argumentação. Em situações em que uma instância anterior não admite a compensação com base em argumento de fato ou de direito, caso superado o fundamento da decisão sem que se possa já extrair um diagnóstico conclusivo, entendo que aquela instância deve continuar com a análise do pedido, garantindo-se ao contribuinte direito ao contencioso administrativo completo em caso de insucesso ou sucesso parcial. Isto porque a simples conversão de diligência para uma decisão posterior desta turma poderia suprimir indevidamente o direito à eventual discussão do segmento da análise em primeira instância. Trata-se aqui de uma situação em que a unidade de origem promoveu sua análise a partir de meros batimentos eletrônicos. Não se deu uma mínima oportunidade de o contribuinte ser informado acerca das inconsistências fáticas
que poderiam ser superadas com um simples procedimento investigatório. A meu ver, o que houve foi uma análise eletronicamente interrompida por uma questão fática prejudicial. Superada esta última com as provas trazidas aos autos, há que se dar sequência à análise. O caso não difere essencialmente de outras situações em que se supera um argumento de direito, como, por exemplo, quando a unidade de origem entende que um crédito decorrente de pagamento indevido de estimativa só poderia ser aproveitado no ajuste ao final do respectivo ano calendário. Em circunstâncias como esta, argumenta-se que o mérito da compensação não foi analisado por questão prejudicial, a qual, afastada, caberia a nova análise pela unidade de origem. A partir desse raciocínio, a pedra de toque seria a ideia de não se ter enfrentado o mérito da compensação, entre aspas, que inclusive não permitiria aplicar a mesma solução para as análises feitas por batimentos eletrônicos, os quais o teriam enfrentado. Com toda a vênia, como explica Humberto Teodoro Júnior, aqui eu cito a página da sua obra, mérito da causa e lide são sinônimos no âmbito do nosso direito processual. Portanto, a rigor, no caso de um processo administrativo fiscal inaugurado com a manifestação de inconformidade impetrada contra uma decisão que não homologou parcialmente o pedido de compensação, o referido mérito haveria de ser identificado com a lide caracterizada no pedido e causa de pedir contidos naquela manifestação de inconformidade. Tanto assim, o artigo 28 do PAF é preciso ao exigir que se pronuncie o julgamento de questão preliminar e do mérito na mesma decisão, salvo quando incompatíveis. Por óbvio, pressupõe que ambos foram suscitados pelo sujeito passivo. Apesar disso, nos processos atinentes aos autos de infração, é comum que se associe o mérito com os fundamentos da autuação. Isto porque, normalmente, é sobre eles que também estarão fundados o pedido e a causa de pedir contidos na impugnação. Daí que não haveria prejuízo considerar semelhantemente que o mérito esteja associado com as razões que fundamentam o indeferimento ou indeferimento parcial do pedido de compensação. No nosso exemplo, o mérito estaria, então, no próprio argumento do direito. Quer dizer, no caso, o crédito de estimativa só poderia ser aproveitado no ajuste utilizado para não homologar a compensação. Por isso, não se trata de uma mera questão prejudicial. Em suma, o mérito trata das razões pelas quais o contribuinte discorda dos fundamentos do despacho decisório proferido pela unidade de origem. De regra, estará associado com aqueles próprios fundamentos. Apenas impropriamente se pode falar de uma analogia e transportar a ideia de mérito do pedido anterior, ou seja, de compensação, quando não havia ainda sido instaurada a lide, para o contexto do processo administrativo fiscal. Mas daí não decorre qualquer impedimento processual para se aplicar a solução aqui proposta. Isto posto, importa perceber que não há uma diferença substancial em não aprofundar a análise do pedido de compensação, ou seja, o mérito impropriamente dito, seja porque uma questão de direito, ou seja porque uma questão de fato transpareceu a priori insuperável. Em ambos os casos, há uma causa impeditiva que cessou a completude da investigação, que se faria necessária. Na questão de direito, verifica-se que a premissa jurídica estava equivocada. Na questão de fato, o que muda apenas é a natureza da premissa. Deveras, uma análise promovida por batimentos eletrônicos, como que justificada pela panaceia robótica contemporânea, jamais poderá substituir a sensibilidade humana. A interação típica do procedimento fiscal, onde o contribuinte é chamado para explicar as eventuais inconsistências de suas informações, certamente resolveria a vasta maioria dos contenciosos administrativos gerados a partir de pedidos de compensação. É por isto, também, que a solução da devolução para o segmento da análise pela unidade de origem revela-se mais adequada do que a conversão em diligência. Trata-se, com efeito, de fomentar o princípio da eficiência administrativa. A propósito, diversos julgados nesta casa já determinaram a complementação da análise interrompida na unidade de origem quando esta se baseou em meros batimentos eletrônicos. Confira-se os seguintes exemplos. Eu trouxe aqui alguns exemplos. Até tem um que eu até achei que ela tivesse aqui, né, a conselheira Mauritânia, mas ela foi substituída dessa vez, né? Mas, enfim. São alguns casos que eu identifiquei que a análise foi proferida pela unidade de origem simplesmente com base em batimentos eletrônicos, que também se basearam em questões de fato. Dessa forma, deve o processo retornar à unidade de origem para a verificação da existência, suficiência e disponibilidade do crédito pretendido em compensação, permanecendo os débitos compensados com a exigibilidade suspensa até a prolação da nova decisão, concedendo-se ao sujeito passivo o direito
ao novo contencioso administrativo em caso de não homologação total. Pelo exposto, oriento meu voto no sentido de dar provimento parcial ao recurso para superar a questão da ausência do saldo negativo na DPJ, devendo o processo retornar à unidade de origem para verificação da existência, suficiência e disponibilidade do crédito pretendido em compensação, diante também da documentação posteriormente juntada ao presente processo. Bom, eu reformulei, tá? Como eu falei, o trecho dos meus votos que eu tinha nesse sentido, para deixar um pouco mais caracterizado esse meu entendimento aí, que foi até com base na própria turma, que em alguns casos aceita essa situação, em outros não. É isso. Temos pedidos aí de palavra. Eu vi o Flávio levantando a mão e a Andréia. Vamos começar pelas damas. Andréia. Não, eu só gostaria de deixar registrado que eu fui a relatora do voto da DRJ, né, Ricardo? E eu gostaria... Eu acho que... Eu perguntei a alguém, disseram que você não precisava, não tinha problema, não teve uma situação assim na última sessão? Não tem problema, só que eu li o voto que eu proferi, foi um voto de 2012. Eu acho que hoje eu teria julgado de outra maneira. Então, eu gostaria de fazer uma declaração de voto para deixar registrada essa minha mudança de entendimento. É isso. Tudo bem. Flávio, depois Paulo. Você quem pediu ordem? Só para eu tirar uma dúvida aqui. Então, qual que é o meu receio? Você está dando para provimento parcial, né? Nesse caso, a gente não estaria anulando, de alguma forma, o despacho decisório? Não, né? A gente faz isso. Eu trouxe o exemplo conexo aqui de diversas situações que, por exemplo, eu dei o exemplo aqui, né? Que foi aquele caso da súmula 84, não é isso? Não sei se é a súmula 84 o número. Aquele que a unidade de origem, de cara, já faz aquela análise dizendo que a estimativa só pode ser aproveitada no ajuste, né? Então, nessa situação, o que a gente faz é essa solução aqui. Só que em algumas situações vocês não baixa diligência, outros dão provimento. Não concordam, e aí a maioria das vezes eu pesquisei lá nos meus últimos votos, era quando tinha esses batimentos eletrônicos, entendeu? E eu não vejo substancial diferença, sinceramente não vejo substancial diferença. Foi nessa turma que eu aprendi esse tipo de solução, e que me parece muito mais apropriada do que a solução da diligência, porque a diligência volta pra gente, entendeu? E aí pode suprir uma instância de uma discussão. A maioria vai ser resolvida na unidade de origem, porque é coisa que o cara crachá que eles têm condição de fazer lá, e a gente aqui não tem. Tanto é que eu também busquei esse parecer aqui da COSIT, que diz que na maioria das vezes a DRJ não tem condição de fazer a análise. Se a DRJ não tem, a gente menos ainda. Não, Ricardo, só para deixar claro, eu concordo com o seu voto, só estava com um pouco de receio, mas eu entendi, eu acho que a gente não está dando a nulidade, assim, reformando parcialmente o despacho decisório para uma vez superado aquele óbice, analisar, continuar com a análise do crédito. O termo é dar sequência à análise. Eu acho que eu posso até ter que mudar uma ou outra, porque depois eu mudei, aquele negócio de vai e volta, eu não vou fazer um fechamento, mas pode ser que eu mude uma outra palavrinha no final. Mas eu concordo com você. Tá tranquilo, presidente. Obrigado. Paulo. Legal, tchau. Desculpa, é que eu estou fechando o áudio aqui. Queria só te chamar a atenção que, nesse caso aqui, o despacho decisório, ele não foi emitido sem uma primeira intimação ao contribuinte. O contribuinte foi intimado, tanto que a retificação que ele faz da DIPJ já é após a intimação que ele recebe. E no primeiro momento, está na folha 41 do primeiro PDF aí, na DIPJ ele tinha apurado um saldo negativo de 94 mil, e no PRDComp ele apontava um saldo negativo de 153, e aí ele foi intimado quanto a essa questão. Aí ele respondeu, né, que está o documento, a folha 40, dizendo que a composição era feita pelos 153 e que, na verdade, ele teria se equivocado, que não era para constar os 94 mil de saldo negativo, mas sim 0. E por isso que ele retifica.
E aí é isso que embasa a decisão da DRJ, né? A DRJ fala, bom, primeiro a DRF fala, ó, o seu saldo aqui, você não apurou saldo negativo nenhum, tá zero, então não existe nada a ser compensado. E a DRJ fala, essa retificadora que você apresentou substitui integralmente a declaração original, então você não tem saldo negativo nenhum. Né? Então, assim, não foi, mesmo a primeira decisão, ela não foi meramente decorrente de um batimento eletrônico, né? Houve algum contraditório aí inicial. Não sei se isso aí chocaria de alguma forma com a premissa que você usa aí, né? Oi? Você falou na folha 40? Folha 40 já é a resposta do contribuinte à intimação que ele recebeu, que a intimação está na folha 41. Não, ao contrário, 41 é a resposta. Não, bom, no meu aqui 41 é a... 41 do processo. Porque tá certo. É 41 e 42, então é porque eu tô com... Qual é no número escrito do processo papel? Tá quanto? Qual é a página que você vê aí? 47 é a intimação e 46 é a resposta. Aí eu não sei se chocaria alguma coisa com a premissa que você utilizou aí, né? Na verdade, o contribuinte ele responde errado, né, ao questionamento. Sim, ele age, inclusive, errado. Responde e age errado. A DRF falou, seu saldo é só 94 e você está pedindo 153. Aí ele diz, não, meu saldo é zero, na verdade. Pois é, mas você está pedindo, né? Eu fiz uns 6 ou 7 processos desse tipo, de batimento eletrônico. Esse aqui, realmente, agora eu não me lembro, você me pegou com essa intimação aqui, eu não sei se eu vi ela, ou a vi. Você disse que essa intimação foi recebida, porque essa intimação foi colocada, o processo começa com uma manifestação de inconformidade, certo? Sim. Começa com a manifestação de inconformidade. Aí, mas isso aí foi prévio. O despacho decisório, né? Tipicamente eletrônico. Né? Ele é eletrônico, mas ele é eletrônico, primeiro houve um tratamento manual, e aí há um tratamento manual para esclarecer algum ponto. E aí... quando ele baixa no sistema, né? Eu já ouvi falar desses termos, tá? Quando baixa para tratamento manual, já ouvi essa... quando eles pedem uma intimação e faz uma análise de dados, ele passa a ser emitido, tanto que é assinado por um auditor aqui, a Adriana Rezende. Né? Ele informa só o resultado lá no sistema e aí o sistema emite o despacho decisório, entendeu? Mas não sei se nos eletrônicos aparece o nome de algum auditor, não aparece, né? O delegado. É o delegado. É o delegado. Tem até a assinatura dela manual ali. Interessante. Mas é o delegado. Aí, porque há um trabalho, mas esse trabalho é feito simplesmente para informar algum resultado no sistema. Né? Então, é informado o resultado no sistema e aí o sistema emite eletronicamente o despacho decisório. Eu estou vendo que ele está questionando aqui... Aqui o que aconteceu foi isso, ele declarou, ele tinha um saldo negativo de 94 e pediu um saldo negativo de 153 no Perdecomp. Aí ele foi intimado dizendo, você tá vendo essa incoerência. Aí ele falou, não, desculpa, eu errei, não era 94, era 0. Não sei qual o raciocínio dele aí, né? Mas ele fala que demonstra os 153 mil de retenções. Tem cópia da DPJ nos autos? Eu não achei. Tem. Esse jogo, né? Eu entendi, eu só me lembro que na análise que eu fiz, havia elementos no recurso, né, juntados no recurso, que davam a entender que ele tinha razão, entendeu? Os detalhes aqui, eu teria que perder um tempinho aqui para voltar à análise. Sinceramente, eu não me lembro. Da DPJ, Paulo, você sabe dizer? Esse termo de intimação. Deixa eu procurar só. Então, são duas questões. Uma é essa, né, que a premissa do voto do Ricardo é no sentido de que, como não houve uma análise da unidade, seria o caso de retornar para que ela fizesse o exame. Então, assim,
superando um pouco aquela nossa discussão. Normalmente a gente tem adotado esse entendimento quando não há análise, mas por um motivo mais processual, né? Não cabimento de uma estimativa, ou o direito estava prescrito, coisa assim, ele não enfrenta nada, né? O que o Ricardo está vindo propor é ampliar um pouco esse conceito, não houve nenhuma análise de fato, né? Então, seria o caso de devolver, já que as premissas da análise anterior eram em cima de situações, por exemplo, só de descasamento entre dados de declaração. É uma ponderação que ele está trazendo aí para a gente avaliar, né, para os julgamentos. A da IPJ está a partir da folha 44, tá? Nesse mesmo conjunto? A retificadora, né? Nesse mesmo conjunto, não, né? No primeiro documento. Paulo, essa intimação que você está colocando aqui, que foi assinado por essa Adriana, não sei o que, Rezende, folha 47, é isso, né? 47, você fala do escrito lá com a mão. Isso. Isso não é eletrônico, não? É pelo sistema, mas ele tem tratamento, pelo visto. Né? Alguém olha o resultado disso. Né? Paulo, o que eu encontro aqui é só o perder comp da folha 44. É outro documento. Telas e extratos. É no recurso voluntário, desculpa, no recurso voluntário. Folha 40. E 3 do PDF do recurso voluntário, tá? Tá. Na folha 60 também tem umas telas que foram tiradas, na folha 60. Telas e extratos. Alguém estava querendo falar e eu vi. Não, só ia falar que era a folha 115 do processo. Tá. Obrigado. DPJ. Presidente, eu só fiquei em dúvida com relação ao posicionamento anterior da turma. Era no sentido de se retornar para a diligência, isso, nesses casos? Nos casos fáticos, a gente entendia que o contribuinte vem, traz uma nova prova, que precisava examinar ou confirmar um batimento. Se a gente não tivesse condição de decidir de pronto, mandaria como diligência e voltava para julgar. Né? Agora, tem aquelas situações que a gente já mandava para a unidade apreciar, que eram esses casos que eu contei exemplificativamente. A estimativa, que era bem comum, antigamente até a vedação, né, expressa na IN para possibilidade de compensação, mas isso foi afastado. Né, então, vinha até aqui para discutir se podia ou não compensar estimativas, sem nem apreciar se ele tinha ou não direito. Aí, a gente dava um provimento parcial para a unidade apreciar. Ou no caso daqueles 5 anos, que eram, né, da lei complementar, que no fim se consolidou, seriam 10 para os casos anteriores lá, né? 118. Isso, da 118. Então, aí ele teria voltar também, porque não foi apreciado na prática, né? Teve um óbice colocado antes de análise médica. Aqui, tem 2 questões. Uma, a primeira, que seria a premissa do Ricardo, de que, mesmo tendo questão de fato não teria tido uma verdadeira análise da unidade. No caso concreto, o que o Paulo identificou é que tem no mínimo uma intimação para o contribuinte que parece que se equivocou, né? E acabou enrolando mais a resposta dele, complicando mais do que ajudando a sua situação, né? Que ele vem explicar melhor no recurso, pelo que eu depreendo do que o Ricardo relatou. Entendi, e aí a questão é se o Ricardo mantenha, né, esse entendimento para esse caso, independente do espaço, ou não. O que eu... Cadê? Vocês viram a ficha 12 lá, gente? PJ, né, retificadora. Ou perder conta retificador. Vocês deram uma olhada na ficha 12 da IPJ? Que foi muito maluco. É muito maluco, cara. Ele é folha 125. Ele apura um imposto de 58 mil e uma retenção na fonte de 58 mil.
assim, ele tirou isso da cartola. Por isso que ele falou que ele tem 0 de imposto a pagar. Ele só pegou a retenção suficiente para matar o débito. Entendi. Entendeu? Eu já tinha entendido isso. Ele apurou de acordo com o que precisava, né, Paulo? Ele não apurou o saldo negativo e consumiu parte dele. Ele não apurou o saldo negativo e consumiu parte dele. Ele pegou só a parte que ele precisava do saldo negativo e tivesse apurado. O saldo negativo não, da retenção, né? Da retenção, perdão. E só com isso ele comprou. Ele ignorou que ele tinha que demonstrar um saldo negativo. Ele falou, tá, desculpa, errei. Deixa eu bater aqui e zerar minha DIPJ. E aí pronto, dançou. Aí que ele não tinha mesmo, mas nenhum saldo negativo. No início ele até tinha 94 mil reais. Essa aqui é a retificadora, né? Já, né? É a retificadora já. Agora, aquele negócio, eu tenho minhas limitações que todo mundo conhece em relação ao momento da produção da prova. Eu até manifestei isso na última sessão. O cara foi intimado. Falou, cara, você está me pedindo 154 mil reais. Seu DIPJ tem 94 mil reais. Um dos dois está errado, retifica. Aí o cara vai, beleza, retifica e não faz prova nenhuma. Enfim. Mas é uma posição minha. Aí vocês que decidem. E aí, cara, chegou a alguma conclusão quanto a... Eu posso até... eu não acredito que eu vou mudar muito minha posição, não, mas se vocês quiserem, eu posso... Pode pedir até uma vista de mesa aí, amanhã eu trago essa solução, se for o caso, porque eu não consigo agora aqui... O Paulo me enrolou, me deu um nó na cabeça aqui com essa intimação, que eu realmente não esperava por ela. Eu estou lendo meu voto aqui, eu nem falo dela. Então, mas eu estou vendo que a intimação só pede para fazer uma DPJ retificadora também. Ela mostra a incongruência entre o que está na DPJ e o que está no DECOMP, né? Ele está diferente aqui, resolva aí veja o que é que você... Pode mudar um pouco a minha premissa, mas eu acho que substancialmente eu não vou mudar o conteúdo do voto. Agora, se vocês quiserem, volto a dizer, eu também não consigo explicar agora. Mas aí, de duas uma, né, Ricardo? Pelo menos eu estou entendendo aqui. Desculpa. O Gustavo estava pedindo lá a vez de falar, aí depois você, depois André. Ô, Ricardo, cara, na verdade eu acho que não muda nada a sua premissa, cara, porque a discussão lá embaixo, travada, a análise que foi feita por eles, se o DIPJ falando X, você está pedindo Y. Beleza. Todos os outros elementos que você trata no seu voto, como oferecimento de receitas à tributação, a efetiva comprovação da retenção e recolhimento, isso não foi verificado. Então, a premissa ainda é essa. Essas questões não foram verificadas. Então, eu acho que você não tem que mudar a sua premissa. A diferença só, e aí para mim a relevância, e não talvez para você, é que ele foi, sim, instado lá na unidade de origem a se manifestar sobre uma incongruência que resultou numa retificação maluca da DIPJ dele e essa produção de prova. Isso pode, de fato, mudar um pouco aquela minha argumentação, né? Porque, como eu disse, esse que provavelmente não foi o primeiro processo que eu fiz, onde eu efetivamente trabalhei isso aí. Depois vieram vários, né? Eu não sei quem que entrou primeiro na hora, que foi esse da pauta, mas tem outros em que só tem o batimento eletrônico, e normalmente ali a situação é dizer que o pagamento já está indevido, já está aproveitado. Tá, vamos lá, Flávio, depois André. Não, o que eu ia colocar bem dentro da linha que o Gustavo falou, eu acho que também não vai mudar a sua conclusão, Ricardo. Acho que poderia haver uma divergência aqui do entendimento, se seria o caso de baixar em diligência, ou seria o caso de, como você propôs, voltar lá para a DRE. Mas em termos de necessidade de análise do direito creditório, eu não vejo como mudar nesse momento, pelo menos o entendimento que eu estou colocando aqui, para mim está correto. E eu já adianto que eu não me oponho ao que você propôs, pelo contrário, eu acho que numa dessas já mate lá na DRF, acaba essa análise lá, nem para a DRJ isso volta, mas vou esperar a votação. Tá? André? Sim, eu também entendo que a discussão nesse colegiado é essa mesmo. Ele apresentou as provas, né, fez as alegações, se desse direto para a DRF ou para a DRJ.
por mim também a sua fundamentação está interessante. E eu queria me retratar, eu mantenho a decisão do acordo da DRJ. Eu olhei de novo com calma, que eu tinha lido o voto do Ricardo e entendi que era diferente, mas é isso mesmo. É porque lá na DRJ, Andréia, você não tinha esses elementos todos que ele trouxe no recurso. Verdade. Não tinha como... Não tinha como olhar não outro tipo de decisão. Bem, então a questão aqui é um leve reposicionamento, né, que o Ricardo está sugerindo, dessas questões. Leve não. É um leve. Com relação a levar, para devolver para a unidade a análise desses documentos de forma terminativa, né, dar provimento parcial e devolver para a unidade. Nesses casos, a gente, na maioria, estava votando por baixar em diligência e trazer o resultado para julgar. Tá? Pessoalmente, vou manifestar aqui, e eu entendo que mais ainda nesse caso que houve uma intimação, eu não acho que há supressão de instância, porque aí decorre da própria dialética do processo. O contribuinte, ele acabou, de alguma forma, contribuindo para que os fatos não fossem esclarecidos na instância anterior. Eu proporia uma diligência, nesse caso. Né? Eu acho que seria mais adequado para o caso concreto. Pode ser até que no outro caso, que desses de batimento eletrônico, a gente possa até analisar e avançar para essa solução que o Ricardo está trazendo. Talvez num outro processo que ele trouxe também, a gente possa até entender, mas nesse aqui... Não, a maioria dos processos vão ser, de fato... quer dizer, esse aí o Paulo me pegou com essa intimação eletrônica. Eu reconheço que eu não conheço ali a fundo como funciona o procedimento de análise das compensações, entendeu? Eu ouço falar nisso que vocês falaram aí, baixou para tratamento manual. Eu fico imaginando o que é, mas eu nunca vi, entendeu? Então, eu tenho uma certa dificuldade, mas eu vejo que muitos são eletronicamente tratados, não tem nenhum tipo de análise humana, né? Certo. Bom, vamos lá, Paulo, você parece estar divergindo aí. Vamos lá, primeiro, sobre essa ideia que foi a premissa do voto dele, né, que eu acho que essa situação equivaleria àquelas em que a gente normalmente reinicia o processo administrativo. Eu acho que não é a mesma coisa, né, eu acho que aqui, assim, quer eletrônico, quer por meio dessa intimação, mas há algum tipo de análise. Foi analisado, você disse que tinha 153, sua DIPJ mostra que você não tem saldo nenhum, então isso foi a decisão do despacho decisório, já se pronunciando quanto ao saldo negativo que ele alega ter. Caberia a ele trazer, então, no curso do procedimento fiscal, as provas desse saldo que ele não conseguiu provar no começo, tá? Então, assim, já houve essa discussão perante a DRF, perante a DRJ, né, ele não trouxe prova nenhuma, não teve lá aquela declaração, inclusive, quando eu estava olhando a manifestação de conformidade dele, ele não traz nenhum comprovante dessa retenção, ele só faz dizer, não, eu tenho retenções, mas não traz prova nenhuma. E aí ele vem agora e... agora sim ele apresenta essas provas dessas retenções, e parece que agora que ele entendeu que ele precisava demonstrar esse saldo negativo, mas não era nem os 153, porque o 153 era o total da retenção dele, né, que foi o que ele apontou como saldo negativo lá na DECOMP. Agora, no recurso voluntário, ele já bota os 153, diminui o valor devido, sobraria um saldo de 90 e pouco, né? E apresenta os comprovantes de retenção. Então, acho que, assim, desde o começo já houve uma discussão, tá? E mesmo no caso dos despachos eletrônicos, eu acho que, por batimento, isso daí já é uma discussão eletrônica, com base nas informações que o contribuinte faz, mas já há uma análise, né, do crédito. Então, não se equipara a essa situação em que é apenas uma premissa, do tipo, não,
você não pode compensar agora porque tem que levar para o saldo negativo e não há nenhum tipo de análise. Aí sim eu acho que deveria recomeçar. Aqui não, eu acho que a bola está com a gente e ou a gente decide diretamente a partir das provas que o contribuinte junta aos autos, ou a gente baixa em diligência para esclarecer algum fato que a gente precisa para formar a convicção, né? Então, eu divijo em relação a essa ideia de recomeçar. Eu acho que a decisão está aqui com a gente, tá? E aí, nesse caso concreto, em relação às provas que ele apresenta apenas com recurso voluntário, a situação é bem complicada aqui, porque, assim, se você olhar o recurso dele em relação à manifestação de conformidade, ele está modificando completamente o que ele vinha alegando, tá? A minha tendência aqui seria a negar provimento a esse recurso. Eu acho que ele traz provas que ele poderia ter trazido lá desde a DRJ, que não trouxe de jeito nenhum. Modifica até o valor do saldo negativo, antes ele dizia que era 153, agora ele está dizendo que é 92. Então, assim, para a gente ter certeza desse saldo, a gente precisaria baixar em diligência para esclarecer todos esses fatos que o Ricardo fala, se isso aí foi levado à tributação ou não, coisas que não foram aventadas durante o procedimento fiscal, porque simplesmente nunca trouxe essa discussão daí, né? Nunca trouxe esses elementos e essa discussão, tá? Então... Nesse caso aqui, uma consulta à DIF, a DRJ tinha essa disponibilidade de consultar a DIF, né? Poderia ter detectado se ele tinha alguma fonte, né? Ele alega a existência da fonte e diz o valor, né? Tudo bem, ele deveria ter trazido os comprovantes, mas acho que dentro daquela linha de que ele vem discutindo os fatos... Mas ele não tinha saldo apurado? Ele se equivocou fortemente, né? Ele vem se equivocando seguidamente, né? Desde a intimação até... Não, desde a Decomp, né, que ele coloca como saldo negativo 153, que seria, na alegação dele, o total da retenção, né? Sim. Eu tenho muita dificuldade de sacramentar aí contra o sujeito passivo, principalmente nesses casos de pequenas empresas, em que é muito difícil você fazer o preenchimento correto de todas essas declarações. Aí você vai na Perdecomp, você erra ali um ponto, acabou, azar dele. Entendeu? Aí você tem ali, se você analisar diversos desses processos, ali na manifestação de inconformidade, normalmente é um funcionário da empresa que mal e porcamente ele tenta explicar o que aconteceu, porque ele recebeu aquela intimação eletrônica, e só depois é que efetivamente vem aí os fatos, né? Eu confesso, eu não tenho uma memória tão boa quanto a de alguns de vocês aí, para lembrar desse caso concreto, mas a grande maioria é isso, você tem ali o batimento, e aqui tem esse fato, mal ou bem, eles bateram com a DIPJ, né, lá o saldo negativo não estava batendo, aí o contribuinte, tenta explicar alguma coisa, muitas vezes não traz os elementos, não entende que tem que trazer elementos, e aí já passou a manifestação de conformidade, agora chega para a gente. E chega para a gente, aí já tem todos os outros elementos, entendeu? E a gente pode, na minha opinião, claro, a solução de diligência seria a minha opinião anterior, né? Até antes de conviver com essa turma. Agora, converter em diligência significa que vai ter uma análise lá, 90% vai ser ok, e outro julgamento com a gente, quer dizer, mais um trâmite processual, volta para a gente, mais pauta, mais... Eu acho interessante a solução, por quê? Porque ela elimina essa etapa. Só por isso. Mas, na verdade, a diligência... Uma coisa da outra, foi o que eu tentei dizer ali. Para mim, você tem um argumento, né, que foi sumariamente analisado, tanto no aumento de direito, como aquele caso que eu citei no exemplo, como um outro argumento de fato, seu saldo aqui não está batendo com a DIPJ, então tchau. Uma ressalva desse caso aí que você trouxe essa intimação, eu vou até dar esse benefício da dúvida. Agora, outros casos aí são pagamento indevido foi aproveitado, então, entendeu? Eu não vejo substancial diferença. Inclusive a questão de mérito aí, que eu
que tinha essa argumentação, para mim não é por aí, entendeu? Então, é o ponto que eu queria trazer para a apreciação da turma. Não vou ficar enchendo o saco de vocês muito com isso mais não, mas pelo menos nos próximos votos aí eu vou estar repetindo isso aí, vamos ver se na frente eu vou repetir de novo a turma, e aí, mas eu queria ter um padrão, pelo menos entender o padrão. Sim, Paulo, aqui tem uma questão que é mais cara para você e para Gustavo, relacionada com a prova trazida no recurso, né? Nesse caso, você acha que não tem como conhecer esses comprovantes em face do desenrolar do processo? Gustavo, você e Gustavo? Pois é, Matosinho. A questão é assim, ele não traz justificativa nenhuma, né? Em relação a isso daí. Mas foi dentro de um diálogo, né, Paulo? Foi dentro de um diálogo, né? O Ricardo colocou isso bem. Deixa eu só... Um pouquinho lá, Flávio. De novo, o Gustavo estava na sua frente. Presidente, vamos lá, cara. Os casos que a gente se depara com essa discussão sobre o diálogo das provas, o que acontece? Vamos pegar o paradigma mais comum, que é a DCTF retificadora, né? O cara vai lá, declara o valor de X a pagar, retifica depois do despacho decisório, que era, na verdade, X menos 1. A DIPJ retificadora, ok, ela não constitui obrigação, coisa que vale, mas enfim, a DIPJ retificadora, que seria, quando menos, aí um início de prova para que a gente pudesse construir esse diálogo, no caso dos autos, ela é uma loucura só. Ele não informa nenhuma retenção que não na ficha 11, lá no mês de dezembro, no valor de 58 mil, e aí apresenta aquela conta malucona. E aí ele vem na manifestação de inconformidade e fala, não, na verdade eu tenho 150 mil reais de fonte. Eu não tenho nem nas informações oficiais dele essa discussão, essa prova, esse início de prova que seja. O problema é que não é nem um diálogo de prova, não houve diálogo. Ele não apresentou esse diálogo nos autos. Então, assim, para mim, a questão aqui difere um pouco daqueles outros que a gente vem analisando. Primeiro, porque ele foi instado a comprovar, a resolver uma disparidade que existia entre os documentos dele. E, ao fazer, ele tornou ainda mais confuso. Depois, ele vai me trazer essa retificadora informando que ele só teve uma retenção ao longo. Porque se ele tivesse ficado falando, não, eu tenho aqui as retenções, uma. Aí eu concordo. Ele poderia vir lá na DRJ e pedir a DRJ para que verificasse as TIFs no sistema, mas a DRJ já tinha essa informação de uma única retenção. Então, assim, não é uma questão só de diálogo, de prova, é uma questão da própria propositura do pedido dele, que é toda maluca. Então, eu tendo aqui, nesse caso especificamente, para acompanhar o Paulinho, não sei se foi esse o voto que o Paulinho vai tomar, mas, assim, ele não traz nenhum início da prova que seria necessário para construir o diálogo. Essa é a minha posição. O Flávio queria falar. Fala primeiro, Flávio, depois eu... Não, é só para ratificar o que o Ricardo falou aí. Estava dando uma olhada, essa Pertecom de 2007, vocês podem me corrigir, mas já era quase que um início dessa Pertecom eletrônica, empresa cheia de informações a prestar, empresa, enfim, aquilo que a gente vê não dá para colocar, trazer isso como uma justificativa, mas muitas vezes é o próprio contador ali dentro, não sabe nem o que estava acontecendo, que tanto de cruzamento para fazer. Há um indício aqui muito forte que ele tem esse crédito, né? Pelo menos tem um cheiro muito grande de crédito, não é uma coisa aqueles negócios que a gente vê aquele recurso, o cara não trouxe nenhum documento. De fato, ele não nega que ele errou, ele corrige o erro e tenta demonstrar o crédito dele. Eu acho que, no mínimo, é factível o que o Ricardo propôs. Ricardo, eu estou um pouco de dúvida se seria diligência, mas, repito, para mim, a sua proposta em nada prejudica o que a gente vem decidindo com relação à diligência. Ela só encurta um caminho, porque se matar lá na DRF, acabou aqui, nem chega na DRJ e muito menos aqui no CAF. Então, só para ratificar o que o Ricardo falou, que eu concordo muito. Eu acho que, principalmente tratando de crédito, Pertecom, início da Pertecom, a gente tem que ter, no mínimo, uma flexibilidade nessa análise aí, porque senão a gente não vai definir nada aqui. Então, só para a gente, vamos tentar encaminhar esse... Realmente, a gente começa a analisar esses processos,
tarifário, você vê como os contribuintes estão vendidos nessa história. Não é tão fácil você entender essa parafernália. Não é mesmo. Para nós, auditores, né, eu volto a dizer, até hoje eu estou patinando para entender como funciona aquele trâmite da análise das PERDECOMPs. Então... Não, tudo bem. A questão aí, acho que agora é de encaminhar aqui o processo de votação. Tem uma questão preliminar, porque em não se conhecendo as provas, seria negar provimento. E essa é a premissa de Paulo e provavelmente de Gustavo, pelo que se manifestaram. Alguém mais não conheceria dessas provas? Então, vamos dizer, as provas têm que ser conhecidas por maioria do colegiado. Certo? Partindo da premissa que as provas são conhecidas, aí nós temos duas soluções. A que o Ricardo propõe, de dar provimento parcial e determinar que a unidade de origem aprecie as provas e apure o crédito, ou baixar em diligência para que a gente, para que ela proceda também a análise de documentos e a gente profira a decisão. Vou ponderar em prol da diligência nesse caso o seguinte: o processo de compensação, ele é uma extinção prévia do débito confessado. Está suspenso esse aqui, no caso, sei lá, foi comentado, eu não sei de que período, mas foi 2007. Estamos em 2020. Ao encaminhar para a unidade, ela vai fazer os batimentos e vamos dizer que ela reconheça 80% do valor. Nós vamos reinaugurar para esse contribuinte, diante de tanta atrapalhada, mas sei lá quantos anos, uma pequena parte do processo, uma nova análise, um novo rito completo do PAF. Então, assim, é nesse sentido que, nesses casos, me parece um tanto excessivo até para a liquidação desse processo. Eu acho que, ao invés de agilizar, nesse caso, a gente contribui para que ele possa procrastinar. E não é pouco o risco disso ocorrer. Seja porque a unidade, se você não der uma diretriz, ela não reconheça um valor que não tenha na DIF, ou seja porque ela o contribuinte, ela entende que o contribuinte não comprovou o oferecimento da tributação, ou seja, todas essas premissas, se não estiverem já previamente colocadas, que deveriam estar numa diligência se viesse a solicitar, o que ela vai considerar e o que ela deve verificar. Vai reinaugurar um outro PAF, para durar mais não sei quanto tempo de um crédito, de um débito confessado de 2007, que até hoje não foi extinto definitivamente. Presidente, então, nesse sentido... Concordo com isso. Agora, qual a diferença essencial entre o caso do exemplo que eu dei, nesse aspecto? Nenhuma diferença. Do qual caso? Do caso, por exemplo, que quando a decisão da primeira instância, desse despacho decisório já começa dizendo que não tem, a estimativa só pode ser projetada no ajuste. Leva-se anos até chegar na gente, a gente manda começar tudo de novo. Nesse aspecto, eu concordo com toda essa sua... Tanto é que quando eu comecei dizendo que eu fui surpreendido por esse tipo de proposta na turma. Gostei da proposta. Né? Você até falou com outros colegas aí, que eles adotam isso aí, agora eu vejo que é comum mesmo que se adote essa solução. Mas esse problema acontece com qualquer que seja a forma... Sim, mas não houve nenhuma discussão fática. Esse aqui nós tivemos 3 etapas. Esperar, por exemplo, decadência, começa tudo de novo. Se é assim, eu só não vejo substancial diferença entre um caso e o outro, nesse aspecto. Nós tivemos 3 etapas de discussão fática nesse caso. No outro não teve nenhuma. A diferença é essa. Antes do despacho decisório teve uma etapa fática, na DRJ teve outra etapa fática, e agora nós estamos na terceira etapa fática. A chance de lá começar tudo de novo é maior do que aqui. A chance aqui é maior de ser resolvido já na primeira instância. Nos outros casos, como não teve nenhuma análise fática, pode ser que, de fato, ainda aí inicie de novo toda a discussão. Mas vai haver a discussão que não houve, Ricardo. Aqui não, aqui já houve a discussão. A supressão de instância. Que é o final da discussão. Aí ocorre. Não houve.
a gente volta porque vai recomeçar todas as etapas de discussão que não existiram. Sim, mas o argumento de que vai começar tudo de novo, lá tem mais chance de que aqui. Não tenho dúvida disso. Gustavo. Pode deixar, presidente. Eu exponho minha posição na hora de escolher o voto. Eu vou propor a diligência para esse caso aqui. Eu vou começar a colher os votos, né? Eu tenho a posição do Ricardo e eu vou propor que, nesse caso, sem prejuízo de avaliar outra situação fática, que ele aventou como nessa questão do despacho, vou analisar no outro caso, mas nesse caso aqui eu proporia uma diligência. Já superada a questão da prova, Paulo e uma vez que os documentos vão ser conhecidos, então eu proponho que se converta o julgamento em diligência, porque eu acho que assim, não é o caso de reinaugurar de todo o processo. Eu acho que a bola está realmente com a gente, a decisão tem que ser da gente, baixa em diligência para esclarecer aquilo que a gente precisa esclarecer para afirmar a nossa convicção, só isso. Então, proponho a realização da diligência para que sejam esclarecidos esses pontos, né? Se essas retenções, se essas receitas equivalentes a essas retenções foram consideradas, se essas retenções de fato existem, né? Se esse saldo negativo que ele aponta agora, que não era os 153, mas sim os 92, de fato existem e não foi aproveitado em alguma outra compensação. Gustavo? Eu acho que esses fundamentos todos são mais suficientes para justificar a posição do Ricardo, gente. Aí sim, nós estamos inovando tudo. Sem que o contribuinte tenha uma segunda e uma terceira instância para poder se opor. Então, lembrando que o fundamento do primeiro despacho era saldo zero, o fundamento do DRJ é falta de comprovação, e aqui em cima nós já falando que não sabe se foi oferecida a retenção, se ele foi usado em outro processo, enfim. Já é um terceiro, quarto, quinto, sexto argumento que até então não foi invocado. E aí eu acho que até para fazer valer, admitida a prova, então nós temos que dar ao contribuinte a oportunidade para apresentar a sua defesa em relação a todo e qualquer óbice novo que porventura venha a ser apresentado. Nesse caso eu vou acompanhar apenas com o Ricardo. Flávio? Presidente, já expus o meu entendimento, de fato, até com as suas colocações com relação à diligência, eu fiquei um pouco balançado, mas pelo justificativo do Ricardo e até pela possibilidade grande de o processo se encerrar lá na DRF com a análise do direito creditório e ainda possibilitar a eventual discussão do contribuinte de uma parte que não for reconhecida, eu vou acompanhar o relator na proposição do voto dele. Ok. André, né? Eu também sou mais favorável à diligência. Eu entendo que, como essas provas não foram apresentadas na manifestação de conformidade, não cabe à DRJ apreciá-las, e sim à unidade de origem. Então, eu entendo pela diligência. Ok. Cláudio? Presidente, eu também acompanhei as suas ponderações com relação à possibilidade de se converter para uma diligência, o que me parece que seria uma saída razoável. Mas, analisando aqui os documentos que foram juntados com o recurso voluntário, ao que me parece que seria mais prudente a solução dada pelo relator, se instaurar outra vez a discussão e, a partir daí, o processo tem o seu curso normal. Então, diante disso, até da forma como esse processo está instruído, eu sou tendente a acompanhar o relator. Eu voto com o relator, presidente. Ok. André? Presidente, queria fazer algumas considerações. No voto, inclusive, tem 2 acordos que são de minha turma, a primeira turma extraordinária. E realmente essa situação é bastante delicada. Assim, eu até entendo o posicionamento do Ricardo de querer padronizar no sentido de que nesses casos de despacho decisório eletrônico já fazer isso, mas nas turmas extraordinárias a gente recebe muito desses processos e a gente vê que cada caso tem realmente uma situação peculiar. E nesse caso, eu tendo a concordar com o posicionamento do Paulo, de que realmente foi oportunizado ao contribuinte durante o trâmite, ele foi intimado,
teve uma intimação primeiro para apresentar o contrato social, depois teve outra intimação para apresentar informações, e realmente o contribuinte não apresentou provas, assim. Ele só veio apresentar as provas em sede do recurso voluntário. Então, eu acho que a gente aceitar essas provas seria mais com base na questão do princípio da verdade material. Mas, realmente, começar um novo processo administrativo, depois de tantas oportunidades do contribuinte se manifestar, eu acho que é mais razoável a questão mesmo da diligência nesse caso, sem prejuízo desse tipo de decisão para outras situações. Ok. Bem, eu também já tinha me declarado favorável a uma diligência, então nós temos um empate aí, né? É isso? Voto de qualidade. Por voto de qualidade, a gente vai converter em diligência, né? Então, por maioria de votos, conhecemos duas provas juntadas, né, dos novos elementos juntados, vencidos Paulo e Gustavo. Por voto de qualidade, a turma decide converter o julgamento em diligência, vencidos o relator, Flávio, Gustavo e Clélcio, né? O presidente, só uma parte, nesse caso, o voto de qualidade não tem nenhuma aplicação 19E lá, porque, acredito eu, as duas soluções são favoráveis ao contribuinte, não tem nenhuma solução desfavorável ao contribuinte. Tem a própria portaria já que definiu que a DECOMP não entraria, dependendo da solução. Né, tá. DECOMP não entraria. Tem razão. Mas, de qualquer maneira, ela não é terminativa também, né? Ainda é uma decisão, na verdade, isso não é uma decisão que resolve o processo, né? Ela só é meio que de uma interlocutória aí, né? Uma decisão só uma parte, porque eu acho que as duas decisões são favoráveis ao contribuinte, então a gente não teria... não tem nenhuma contrária, não tem nenhuma contrária, né? Porque elas não são decididas completamente, né? A outra também ia remeter para a unidade fazer uma análise. Tem que delimitar o conteúdo da diligência, né? Os pontos. Sim. Aí. Você que propôs aí a diligência, abriu o voto, por favor. Delimite. A gente vê a questão das receitas. A DIF, né? A DIF para ver se houve retenção. Aqui você não vai poder ser o redator, né, Paulo? Isso foi no conhecimento das provas. Isso. André, quer fazer esse voto vencedor aí? Então anota aí o que o Paulinho vai dizer aí, o que teria que delimitar aí o que seria feito na diligência, enquanto eu anoto o resultado aqui. O exame se as receitas foram submetidas as receitas sobre as quais incidiram as retenções foram submetidas à tributação, né, a base de cálculo, a própria existência dessas retenções, se manifestar sobre o saldo negativo, e se ele não foi aproveitado de algum outro modo, né. Esses 4 pontos. Eu não sei se alguém tem mais alguma coisa aqui. Alguém lembra de mais algo a ser pedido? Se não... Designada a conselheira Andréia para redigir o voto vencedor. Só lembrando, eu vi isso, acabei deixando passar algum caso aí de formalização. No caso de conversão em diligência, o voto de mérito, ele é retirado.
Acho que nesse caso aqui, tudo bem que o Ricardo, na verdade, não apreciava o mérito, ele pode até manter. Mas lembrar que quando a gente faz a resolução, até para o Cleucio aí, que está chegando, o voto do relator vencido, quando ele entra no mérito, ele deve ser retirado dessa parte, porque já que vai para a diligência, isso vai se modificar provavelmente no conteúdo. Aqui não, aqui o Ricardo dizia, olha, estou conhecendo das provas e mando para a unidade apreciar, né, examinar. Então acho que não, praticamente uma coisa muito similar ao próprio voto da resolução, né? Então pode ser mantido. Mas de modo geral, quando se entra no mérito, aí é suprimido. O relator simplesmente declara que, diante dos elementos, ele entendia que estava apto a julgar e analisando as provas daria provimento, ou daria provimento parcial, ou negar o provimento, sei lá, a solução que ele tivesse encontrado, sem fundamentar. Né? No entanto, o colegiado decidiu, por maioria, ter vencido e deveria baixar a diligência. Bom, tá? E aí vem o voto vencedor que vai dar o encaminhamento. Presidente, só para tirar uma dúvida. Então, a resolução, ela mantém a parte do voto do relator e só complementa, né? Não, você vai por voto vencido. Ele vai te mandar lá o voto dele, voto vencido. Perfeito. Ele vai transcrever. Daí vem o teu. Só lembrando que o aplicativo até hoje, não sei porquê, na resolução ele não tem um campo voto especificamente, você tem que criar, né? Então, perfeito. Voto manualmente, voto vencido, voto vencedor. Tá ótimo. Andréia, pode deixar que eu já deixo tudo formatadinho quando eu mandar para você, a resolução já vai toda formatadinha, você só precisa preencher ali o conteúdo do seu voto, entendeu? André, se você quiser alguma ajuda na questão dos quesitos, tal, se quiser me passar. Perfeito, Paulo, agradeço. Isso, pois. Então vamos em frente, né? Esse foi bem polêmico. Vamos para o próximo item 25, Satipel, relator Gustavo. Vou começar, presidente? Pode começar. Eu peço os demais que estejam, que deixem mudo os microfones para evitar ruídos externos. Tá? Ok. Cuido feito de autos de infração lavrados em desfavor da insurgente, a fim de, a partir de glosas de despesas consideradas indedutíveis, determinar-se o ajuste do lucro líquido da empresa, reduzindo-se, pois, o saldo de prejuízo fiscal e base de cálculo negativa relativos, respectivamente, ao IRPJ e CCLL apurados no ano calendário de 98. As preditas glosas, como se extrai do TVF juntado a florestais, teriam recaído sobre 3 itens identificados na escrita contábil do contribuinte, a saber, R$45 mil, produtos ofertados em número da conta, os quais, pelo que explicar a empresa, seriam pequenos volumes de mercadorias entregues gratuitamente a seus clientes para fins de testagem, por conseguinte, para incremento de suas agentes e atividades. B, festas para funcionários, que objetivamente se tratavam de despesas com eventos de congraçamento ofertados aos colaboradores do insurgente. C, assistência de classe, consistentes em doações realizadas a entidades representativas de classes econômicas. Aí estão elas escritas. Os 3 itens foram considerados pela doutora auditoria como doações, não compreendidas no rol taxativo do artigo 13, parágrafo 2º da Lei 9.249, por conseguinte, indedutíveis para fim de apuração do IR. Quanto à CCLL, a glosa ficou adstrita à parcela apontada no item B, acima mencionado, festas para funcionários. E quanto a este mesmo item B, acrescentou ainda a inexistência de vinculação dessa despesa à atividade econômica, considerando, pois, não essencial ao seu regular desenvolvimento. Regularmente intimada da autuação, a contribuinte opôs a sua impugnação para, num primeiro momento, discorrer sobre o conceito de doação, para, em seguida, defender a dedutibilidade dos valores tratados pelo PVF. O Estado a se pronunciar sobre o caso da RJ de São Paulo, por meio do acordo de florestais, houve por bem julgar parcialmente procedente a impugnação, a fim de cancelar a imputação concernente apenas quanto à CCLL, ante uma alegada ausência de previsão legal para a exclusão do lucro líquido da parcela glosada na autuação. Manteve, quanto ao mais, a autuação, valendo destacar, contudo, em relação aos produtos entregues aos clientes da insurgente, não obstante não se tratar de uma doação, não se verificariam nos autos provas de sua inocorrência
incorrência ou de um incremento da atividade econômica em decorrência de sua entrega. O contribuinte foi intimado do resultado do julgamento acima, tendo interposto recurso voluntário, em que, no primeiro momento, havendo a nulidade do acordo recorrido em face de uma pretensa inovação, relativo especificamente ao primeiro item das parcelas glosadas, produtos ofertados. Passo seguinte, quanto a esta parcela, afirma que, ao se assumir não se tratar de doação e que, de mais a mais, a própria fiscalização teria reconhecido a relevância desta prática para o incremento da atividade econômica, tais valores deveriam ser considerados dedutíveis. Em relação aos outros dois itens, reprisou os fundamentos de sua impugnação, sustentando a dedutibilidade daquelas despesas ante a sua operacionalidade, segundo mais não se tratarem de doações propriamente. O relatório. Podemos ir ao voto. Essa primeira parte, superficialmente, aí, gente, é só uma despesa, requisitos gerais. Usualidade, necessidade, etc. Tá? Eu vou pular lá já para o título 2, caso concreto, mérito, das glosas relativas às mercadorias. Está na página, finalzinho da página 4 e início da página 5. Ainda que a recorrente tenha apontado uma nulidade no acordo recorrido, decorrente da inovação concernente aos motivos de fato de direito invocados, inicialmente pela autoridade lançadora, é inegável que semelhante vício será efetivo e concretamente verificado, acaso se concorde com a turma julgadora acorde que as despesas com entrega gratuita de mercadorias a clientes não conformam a doação, premissa essa adotada pela fiscalização. Nesse particular, é preciso afirmar algo que parece ter sido ignorado pela fiscalização. O contrato de doação é um requisito único e isolado da sua tipificação. Como bem lembra Caio Mário da Silva Pereira, o conserto afeito à doação pressupõe, além da gratuidade, a ausência de um sinalagma. O contrato pode prever o cumprimento de um encargo pelo donatário, o que, entretanto, não afeta a obrigação imposta ao doador. E o mais importante, a forma escrita, nos termos do então vigente artigo 1168 do Código Civil 16. Observe que a primeira intimação encaminhada ao contribuinte exigia deste apenas a exibição de livros comerciais e documentos fiscais. Apresentados os elementos anteriormente mencionados, foi emitido um novo termo, desta feita para instar o contribuinte a explicar as deduções criticadas no projeto. Gustavo. Caiu. Alguém derrubou ele. Não, mas é porque alguém chutou ele, não? Não, a conexão está muito ruim. A leitura dele estava toda trôpega assim, ninguém. Tava a internet, de fato era a internet dele, né, que tava. Não, era a internet, claro. Não, eu no primeiro momento achei que era a minha aqui, mas era a dele. O som não estava chegando. Aproveitando aí que enquanto ele volta, eu acho que essa primeira parte que ele falou que ele pulou, talvez seja interessante a gente dar uma lida aí, porque as premissas dele estão um pouco diferentes. Ele fala que ele afasta a questão da essencialidade. O presidente está perguntando a senha aí, você sabe de cabeça? No grupo? É 302. Não, peraí, fala aí. Não dá para passar aqui, né? Passa aí para ele no grupo. Eu passo para ele aqui. Aí você abrir a senha para. Mas, João Paulo, repete aí, eu não entendi. Não, é que nessa parte das premissas, que ele faz uma análise geral sobre a questão da dedutibilidade das despesas, ele fala uma coisa meio aí, ele afasta a necessidade da essencialidade, pelo que eu entendi. Mas isso aí reflete no voto dele, Paulo? Não sei. Não, acho que eu fiquei preocupado com a questão da premissa aí. E aí você não concordar com a premissa e votar, né, acompanhando, não sei como é. Vai ficar como se fosse a nossa posição, né? Eu acho que está meio diferente do que a gente já decidiu. Eu acho que o Gustavo já não necessariamente nos mesmos termos, mas ele já teve um caso em que ele utilizou essa argumentação e a gente meio que seguiu ele.
Foi? Eu não lembro. A gente pode perguntar a ele, mas eu lembro, inclusive, de eu ter replicado alguma coisa dessa argumentação dele em um outro voto meu. Vê se ele entra. Ele tá voltando aí. Ah, é verdade. Eu acho que tem que chutar ele aqui, não, gente? A BRJ já afastou a tributação da CSL, né? Ele já tinha caído totalmente. Hein? Não, desculpa, o que foi, Ricardo? Não entendi sua pergunta. Eu entendi corretamente, ou a BRJ afastou a CSL? Não sei. Isso, eu entendi isso também. Porque não estava naquele rol específico das... Eu já daria recurso de ofício aqui, provimento, se tivesse. Não, mas será que teve recurso de ofício? O valor acho que não pega, não. Não deve ter, pelo valor, não tem. É abaixo de 1 milhão, né? É abaixo do valor. A própria DRJ já não deve ter recorrido, né? Mas pelo menos a gente está julgando uma coisa interessante, que essas lojas de despesa não é perder conta. Na hora da coisa boa, o Gustavo cai. Vocês querem de repente alguém vai fazendo a leitura desde o início, já que enquanto a gente aguarda, porque o Gustavo conhece o voto dele, né? Aí, voltou. Gustavo. Fala aí pra gente ver se tá boa, porque tava bem ruim a tua conexão. Microfone, Gustavo. O desafio para a próxima sessão é melhorar a qualidade da internet. É pedir ajuda de custo pro Carlos lá pra... Eu comprei um modem, um sistema mesh aqui pra casa. Quer dizer, o mesh é bom. Eu tá bem melhor hoje. Eu comprei, agora tá bem estável. Mas vou ficar calado pra não dar azar. Ele voltou com uma expressão assustada. Será que ele está vendo a gente mesmo? Eu acho que ele está congelado. Gustavo, estava nos ouvindo? Caiu. Nós estamos te ouvindo. Entra e sai e entra de novo. Que eu vou lendo, a gente vai lendo o voto aqui, Gustavo. Nós vamos fazendo a leitura do seu voto enquanto você tenta a reconexão. Flavinho? Oi. Começa lá do começo desse item 2 aí, então, de novo, que eu estava tentando. Vou lá. Ele mandou alguma mensagem aqui, peraí, só ver. Aí, vamos lá. Então, eu vou lá, presidente, senão a gente perde muito tempo. Do item 2, né? Tá. Não, do item 1, o Ricardo, que o Paulo questionou aqui, né? Tá. Primeiramente, insta pontuar a generalidade e a subjetividade das regras postas no ordenamento para legitimar a apropriação de despesa tendente à fixação do aspecto quantitativo das exações cuja obrigação fora constituída pela auto de infração. De fato, a regra geral instituída no antigo RIS de 94, vigente à época dos fatos geradores tratados no feito, pré-estabelecia critérios vagos, não delimitáveis e dotados de elevado grau de, repita-se. Presidente, não está gravando. Não, tá, André. Por que não está gravando? Beleza, voltou. Ô, Gustavo, tenta entrar pelo outro, pelo Firefox ou pelo Chrome. Não sei qual, eu estou no Chrome. Outro navegador. Não, esse aqui é próprio, acho que do Chrome. Eu não sei se só pode ser o Chrome, né? Consegue falar e consegue nos ouvir?
Engraçado que a gente está vendo ele, né? Continua, presidente? Pode continuar. Tá. Peraí, deixa eu ver onde que eu estava. Repita, subjetivismo. O artigo 242 do predito ato regulamentar, vejam bem, fixava os critérios da necessidade, usualidade e normalidade com pressuposto de dedutibilidade das despesas da base de cálculo do RPJ. Mas o que se pode entender como despesas necessárias à atividade do contribuinte, há critérios mais objetivos que nos permitam sustentar que determinado dispêndio incorrido pelas empresas detenham um vínculo com o tipo de transação ou operações exigidas pela atividade da empresa. A Lei 9249, em seu artigo 13.3, sustenta alguns. Acresce a tipificação da necessidade à figura do vínculo intrínseco entre o gasto incorrido e a atividade da produção ou comercialização de bens e serviços. Considera-se, todavia, semelhante requisito como próprio à regra geral de dedutibilidade. Permissa vênia atenta contra a própria generalidade daquela norma. Isso porque o aludido artigo 13 estipula o vínculo intrínseco apenas com pressuposto de dedutibilidade de despesas concernentes, especificamente aos bens do ativo fixo da empresa. Em outras palavras, somente se pode exigir a prova da ligação intrínseca da despesa com a produção ou comercialização dos bens e serviços quando incorridas para sustentar, manter ou ajustar os bens móveis ou os imóveis detidos pelo contribuinte. A necessidade de outro turno ultrapassa essa especificidade, pelo que, inclusive, merecem críticas as considerações propostas no item 4 do parecer normativo tal, quando este busca conceituar a necessidade a partir da expressão essencialidade. Veja-se. Aí ele cita aqui. Essencial e necessário não são sinônimos. Necessidade, frise, revolve mais uma ideia de contribuição ou de auxílio, ao passo que essencialidade se aproxima da figura da indispensabilidade. Nesse particular, ao se equiparar a necessidade à essencialidade, tornar-se-iam indedutíveis despesas incorridas, por exemplo, com a contratação de serviços de terceiros, tais como a consultoria jurídica ou a publicidade, que, não obstante necessárias, não são essenciais às atividades produtivas da empresa. Não por outra razão, quando da análise do conceito de insumo para fins de apropriação do crédito para apuração da contribuição para o PIS/COFINS, estabeleceu-se a diferenciação entre os requisitos apropriados pela legislação de regência entre o regime daquelas exações e aquele que é próprio do RPJ e da CS, como se extrai do excerto do voto constante no acordo deste CAF de número 3102001586. Aí ele cita a emenda. Se é verdade que até mesmo posição acima, quanto ao PIS/COFINS, já foi modificada à luz do precedente do STJ, consolidado no julgamento do RESP 1.221.170, é inegável que as despesas descritas na emenda acima reproduzida são dedutíveis da base de cálculo do RPJ, ainda que tais despesas não sejam essenciais ao processo produtivo ou de prestação de serviço, sendo isso necessárias para a condução administrativa da empresa do contribuinte. A necessidade, pois, aqui aludido 242 do antigo RIG 94, se exprime pela ideia de auxílio relevante à consecução da atividade econômica como forma de contribuição significativa ao implemento do objeto social da empresa ou companhia. Questão diferente, no entanto, se vê no caso das doações, já que, nessas hipóteses, a regra legal, em caso do artigo 13.6, parágrafo 2º da 9249, foi bem mais objetiva, de sorte que, caracterizada a doação, essa somente será dedutível se enquadrada em um ou algum dos casos listados taxativamente no inciso do aludido parágrafo 2º, já que as demais são vedadas pelo referido inciso 6 do CAPT. Vamos ver aí se Gustavo consegue interagir conosco. Fala, Gustavo. Vocês estão me ouvindo? Agora sim. E você? Estão me ouvindo? Sim. Lembra de diminuir a imagem. Ok. Agora está ok. Baixar a qualidade da imagem aí. Boa. O pior é que eu fui entrar aqui, eu selecionei o link errado. Entrou em outra ruim? Peraí que eu vou baixar aqui. Entrou na outra sala. E um monte de gente que eu não reconheci na hora.
Nós estávamos lendo... Peraí, eu nem sei onde que eu parei, turma. Não, Gustavo, a gente adiantou aqui, eu li essa premissa sua, só porque o Paulo trouxe alguma dúvida se todos iriam concordar com essas premissas. Bom, vamos lá. Vamos lá, toca aí você agora. Não, vou voltar para o caso concreto. Pode reiniciar, porque estava ruim, até para ficar melhor a gravação. Reinicia aí o voto de mérito seu. Agora tá muito ruim, cara. Então, eu posso ir direto para o caso concreto? Pode. Vamos lá, da glosa relativa a mercadorias entregues gratuitamente a clientes da empresa. Ainda que a recorrente tenha apontado a nulidade no acordo recorrente da inovação relativa aos motivos de fato e de direito invocados, inicialmente pela autoridade passadora, é inegável que semelhante vício será efetivo e concretamente verificado caso se concorde com a turma julgadora de que as despesas com a entrega gratuita de mercadorias a clientes não conformam uma doação, premissa essa adotada pela fiscalização. Vou botar aqui para ver se todo mundo está me entendendo. E nesse particular, é preciso afirmar algo que parece ter sido ignorado pela fiscalização. O contrato de doação não pressupõe exclusivamente a liberalidade / gratuidade como requisito único e isolado da sua tipificação. Como bem lembra Caio Mário da Silva Pereira, o conserto afeito à doação pressupõe, além da gratuidade, a ausência de um sinalagma. O contrato pode prever o cumprimento de um encargo pelo donatário que, entretanto, não afeta a obrigação imposta ao doador. O mais importante é a forma escrita, nos termos do então vigente artigo 1168 do Código Civil 16. Observe que a primeira intimação encaminhada ao contribuinte exigia apenas a exibição de livros comerciais e documentos fiscais. Apresentados os elementos anteriormente mencionados, foi emitido um novo termo. Desta feita, para instar o contribuinte a explicar as deduções criticadas no processo, que prontamente apresentou os esclarecimentos pertinentes. E, em especial, quanto a esta primeira parcela, a empresa assim se pronunciou. Aqui ela explica aquilo que já foi dito no relatório. Após a resposta anteriormente aventada, a doutora auditoria procedeu pura e simplesmente à lavratura do auto de infração e presumiu, a partir dos esclarecimentos supra, este valor e todos os demais tratados na autuação eram de Gustavo, fato do ou estava um problema aí na sua rede. Uma intimação subsequente e outros documentos. Gustavo? E agora, como é que está aí? Está ruim. Vocês estão me ouvindo? Está bem ruim. Eu acho que é um problema na sua rede. Eu vou ter que sair, Acho que você vai ter que reiniciar a sua rede de internet. Reinicia o modem. Nós vamos lendo o seu voto aqui, a partir do ponto onde você parou. O Flavinho vai continuar a leitura e você vai tentando se reconectar, ok? Obrigado. Não, você faz favor de continuar aí, pode? Claro. Eu vou começar só para... Acho que ele estava ali após a resposta, do parágrafo. Tá, eu vou descer após a resposta, por exemplo, porque não deu para ouvir nada que o que ele falou, aí fica gravado, tá? Ok. Após a resposta anteriormente aventada, a doutora auditoria procedeu pura e simplesmente à lavratura do auto de infração e presumiu, a partir dos esclarecimentos supra, que este valor e todos os demais tratados na autuação eram, de fato, doações. Não houve nenhuma intimação subsequente endereçada pela recorrente para exibir, por exemplo, o contrato de doação ou quaisquer outros documentos que pudessem, de qualquer forma, demonstrar a natureza dos valores glosados. O acórdão recorrido afasta a tipificação dessas cessões gratuitas de produto como contrato de doação, afirmando que, na situação presente, estaria mais para a ocorrência de uma espécie de amostras vinculantes, de certa maneira, aos interesses comerciais do contribuinte. A verdade é que, amigo de outros elementos, inclusive as notas fiscais referidas pela própria insurgente, qualquer pretensão de se tentar classificar essa operação perpassa por puro achismo. Não há qualquer evidência de que se tenha, na espécie, uma doação, até porque o respectivo contrato não foi trazido e, mais que isso, a empresa não foi nem mesmo instada a trazê-lo.
E, como dito, também não se cuidou de intimar o contribuinte para trazer eventuais documentos que pudessem apontar para uma outra figura contratual típica ou atípica. O que há, em caso, é uma afirmação do interessado, não refutada pela autoridade lançadora e, consequentemente, não investigada. O problema aqui, e também quanto ao item relativo às contribuições para entidades de classe, é que a única premissa sustentada pelo doutor agente fiscalizador é de que tais montantes teriam sido objeto de doação, cuja dedutibilidade seria vedada pelo artigo 13, 6, cumulado com o parágrafo 2º da 9249. Pede-se ver aqui para reproduzir os respectivos trechos do TVF que tratam dessas despesas. Como reconhece o contribuinte que os produtos foram transferidos gratuitamente, configura-se o ato de doação, o qual, por não estar entre as hipóteses do parágrafo 2º do artigo 13, é indedutível e, como tal, seu valor deveria ter sido adicionado no ajuste do lucro real e na composição da base de cálculo do lucro, da contribuição social sobre o lucro. O artigo 28 da IN 1196 é taxativo. Para efeito de apuração do lucro real e da base de cálculo da contribuição social sobre o lucro, é vedada a dedução das despesas com doações e contribuições não compulsórias. Não há aí destaques a descrição de qualquer outro óbito levantado pela fiscalização à dedução dessa parcela, o que, diga-se, torna inverídica a assertiva contida no acórdão recorrido, no sentido de que a autuação teria se calcado na desnecessidade de despesa, item 6.1 do acórdão. A desnecessidade da despesa, diga-se, como já pontuado anteriormente, foi invocada apenas quanto os gastos com o evento de confraternizações, festas. Ou seja, a conclusão óbvia decorrente da constatação de que as importâncias registradas pela empresa na conta tal, produtos ofertados, não configurariam comprovadamente uma doação, seria de que o auto de infração, está errado aqui, que o auto de infração, neste ponto, é improcedente, quiçá por falta de uma instrução mais apropriada. O que fez a DRJ, neste particular, e tem razão o contribuinte quando critica, foi tentar retificar o lançamento para nele inserir outros motivos de fato e de direito não tratados pelos autos de infração. Aí, acho que eu não sei que eu não preciso citar. Né? Ora, vamos no item 6.1 do arresto. Ora, vamos. No item 6.1 do arresto, a própria Tomacó afirmou textualmente que em nenhum momento dos autos a ação fiscal prega pela inocorrência das despesas glosadas, bem como não se encontrem embasados em documentação idônea. E, no outro giro, a necessidade das despesas também não foi invocada como condicionante à exclusão desta parcela do lucro líquido da recorrente. A inovação, neste caso, incorrida pelo decisum ACO, é patente e, ato contínuo, ilegal, porque contraria os ditames do 146 do CTN, inclusive por violar a garantia da ampla defesa. Assim, uma vez assentado que os valores tratados na conta tal não são comprovadamente doações, e sendo este o único óbito aventado pela douta autoridade lançadora à sua dedução, há que se dar provimento ao recurso voluntário contra esse ponto. Vamos parar aqui, presidente? Você... Não, sim, depois a gente finaliza se tiver. Tá. Das despesas com festas para funcionários. A não ser que vocês queiram discutir algum ponto aqui já e elucidar, mas acho que talvez seja interessante ler, porque aí o Gustavo estando aqui, ele pode esclarecer para a gente. Né? Tá. Das despesas com festas para funcionários. Ainda que quanto a essas despesas o TVF também faça referência à ocorrência de doação vedada pela fiscalização, e neste caso, mais que no primeiro, fica mais evidente a inexistência dessa modalidade contratual, até pela inespecificidade do donatário, foi invocado também a desnecessidade de seu dispêndio para a consecução da atividade econômica do contribuinte. E neste particular, me permitam reproduzir as razões constantes do acordo recorrido com espectro dos preceitos do artigo 57, parágrafo 3º do RICARF, já que com elas concordo. A impugnação apresentada contesta as alegações, dizendo tratar-se de evento comemorativo. Oi. Gustavo? Estou de volta. Vocês estão me ouvindo?
Está falhando um pouco, mas estamos te ouvindo. Vamos deixar o Flávio terminar a leitura para você, aí você entra esclarecendo algum ponto aí que a gente precisa, tá bom? Eu estou aqui, Gustavo, no item 2.2, tá? Segue a leitura Beleza. A impugnação apresentada contesta tais alegações, dizendo tratar de evento comemorativo das festas de final de ano de 1998, realizado com o objetivo de congraçamento dos funcionários, buscando melhor entrosamento e harmonia entre eles, fator importante para o rendimento do trabalho e eficiência da produção. Trata-se de módico dispêndio em relação ao movimento econômico da empresa, além de devidamente comprovado, daí porque dedutível. Menciona também a jurisprudência a seu favor. Em que pese o entendimento manifestado pela interessada em relação ao presente tópico, não há na legislação vigente qualquer menção à possibilidade de a mesma vir a ter o tratamento de despesa operacional dedutível na fórmula 242 do RIR reproduzido. O aspecto de congressamento entre funcionários visando melhor entrosamento e harmonia entre eles, elogiável, por sinal, alegado pela defesa, é insuficiente a retirar o caráter de liberalidade de tal dispêndio, tratando de matéria de caráter subjetivo, da mesma forma que entendeu de maneira contrária à ação fiscal, sem qualquer embasamento legal ali da sustentação. A toda evidência, a realização de festas ou congressamentos não contribui para o incremento da atividade econômica e nem tampouco se revela necessária ao seu desenvolvimento, como bem posto pelo acordo recorrido, ainda que elogiável, e mesmo que semelhantes enlaces promovam melhor no ambiente de trabalho. Não há uma vinculação clara entre os eventos e a produção empresarial. Não procede, neste caso, a pretensões do recorrente. Das despesas com contribuições para entidade de classe. Aqui, mais uma vez, se está diante de um vício de instrução por parte da fiscalização, cabendo as mesmas considerações postas no item 2.1. Não há nos autos nada, absolutamente nada, que permita afirmar que essas contribuições seriam, de fato, doações. Aliás, seria perfeitamente possível sustentar que tais contribuições sejam precisamente aquelas tidas como associativas, que, inclusive, pressupõem uma contraprestação pelas entidades associativas. Como, mais uma vez, o único óbvio aventado foi a caracterização desse dispêndio como doação e ausente qualquer prova de que estamos tratando dessa modalidade contratual, o auto de infração não se sustenta, sendo de se prover também aqui o apelo voluntário. E aí, da conclusão, eu estou disposto, voto por dar parcial provimento ao recurso, a fim de cancelar as glosas concernentes às despesas nas contas tal, produtos ofertados e tal, assistência de classe. Gustavo da Guimarães. É como eu voto. Obrigado, Flávio, pela leitura. Algum ponto que queira destacar, Flávio? Não. Gustavo, aliás. Não. Só aquela premissa, o Paulinho já ficou preocupado, mas eu já tinha apresentado ela em outro voto meu, e foi unânime, tá? Antes que eu me esqueça. O Ricardo lembrou disso. Lembrou dessa. Bem, são 3 glosas. Podemos colher os votos, assim, você prefere por tópico ou querem o... Eu prefiro por tópico, porque eu tenho uma discordância com relação às festas de Natal, mas podemos ir por tópico. Tá. Então vamos começar pelo primeiro item, Paulo. Em relação à doação. As duas doações, o Gustavo desconsidera que não há caracterização de doação, né? O primeiro, de fato, assim, se o lançamento tivesse sido feito por amostra, né, glosar como amostra, que realmente é o que parece ser, e o próprio fiscal fala nisso, né? Mas ele enquadra como doação, né? Eu fui ver lá no auto de infração e realmente está como doação. Como então, brinde, né, Paulo? Por exemplo, se a gente tivesse falado em brinde, sei lá, se fosse brinde, não sei nem se seria brinde, mas não tem, né? Ele fala só doação. Mas ele próprio enquadra mais como amostra, né? Quando ele fala naquele trecho lá que o Gustavo falou, na situação presente estaria mais... Aliás, foi o acordo, né, na verdade, isso aí. Na situação presente estaria mais para ocorrência de uma espécie de amostras, vinculando-se, de certa maneira, aos interesses comerciais do contribuinte. Eu acho que era mais parecido, na verdade, com isso daí, né? Mas ele enquadra como doação, né? E se fosse amostras poderia, né, ser dedutíveis. Então, eu acompanho o relator quanto a essa parte daí.
Você quer manifestar os outros? Vamos ver se a gente consegue, se não tiver muita divergência, em relação aos outros 2 pontos. Tá, em relação à festa do funcionário, também acompanho o relator. Em relação à integridade de classe, eu ainda tenho dúvida aqui. Deixa eu só um segundo. Vamos deixar esse ponto, vamos passar para os outros e deixar esse aqui enquanto eu... Então, depois de você, vai ser... Ricardo, né, para o Gustavo relator. Ricardo. Eu não entendi ainda o que o Paulinho vai querer ver no caso seguinte, né? Mas... Estão me ouvindo bem? Bem. Eu acompanho o relator, né? A questão da doação, acompanho com relação também à questão da festa. Só lembrando que se fosse a festa da filha do dono, lembra? Talvez a gente pudesse lembrar daquela argumentação daquela vez. E no item 3 aqui, bom, então, espera então, né? Vamos por esses 2 primeiros itens, então, aí. Você acompanha. Flávio? Presidente, no primeiro item eu acompanho, acho que há, de fato, uma deficiência na autuação aí, na caracterização de que seria esse dispêndio, mas eu tenho uma divergência com relação à festa de final de ano. É engraçado que esse tema é um tema recorrente em sala de aula, né? Até como um exemplo para a gente justificar a despesa dedutível, despesa não dedutível. O Ricardo lembrou bem aí, a gente teve uma discussão em sessões presenciais ainda, né? Não era filha do dono, era do CEO da empresa que casou e que queria dedutir e falava que ali ele fazia propaganda dos carros da empresa de qual ele era presidente. Era o Carlos, né? Aquilo, de fato, foge completamente o objeto da sociedade. Agora, primeiro, ficou demonstrado aí, pelo menos até a própria DRJ coloca isso no voto que o Gustavo trouxe, que o dispêndio não é considerado. Eu entendo que festa de final de ano de empregado, se não fugir à razoabilidade, isso tem que ser visto caso a caso. Eu entendo o seguinte, é claro que uma festa de final de ano, ela é necessária ali para o congressamento dos funcionários, para definição de metas, por exemplo, para o próximo ano, para união de equipe. Então, assim, eu entendo plenamente justificável. E aí eu fui até consultar se o RIR de 94 tinha alguma vedação, não consegui encontrar aqui nessa procura rápida. Eu entendo a despesa com festas de final de ano, desde que respeitada uma certa razoabilidade, não dá para ser uma festa, né, enfim, completamente desproporcional à atividade, ao faturamento da empresa. Eu entendo que ela, sim, é uma despesa necessária à atividade por conta desse conversamento com os funcionários. Então, nesse ponto, eu vou divergir do relator para dar provimento no recurso voluntário. Ok. Andréa? Tem que ligar o microfone. Eu acompanho o relator nos 2 pontos. Ok. Na atuação e na confraternização. Cláudio? Presidente, com relação ao primeiro ponto, acompanho o relator integralmente. Agora, o segundo, com relação às festas de fim de ano, ouvindo agora as ponderações do Flávio, eu realmente fiquei muito em dúvida e vim dar uma olhada aqui no RIR de 94, no artigo invocado 242, de fato não existe nenhuma vedação. Precisaria refletir melhor sobre esse assunto. No entanto, os argumentos apresentados agora pelo Flávio me deixam realmente em dúvida, e nessa dúvida, me parece que a ideia da festa de fim de ano numa empresa, o intuito não é só reunir os funcionários em torno de uma ideia de congraçamento, mas tem um objetivo também relacionado às finalidades da entidade, da empresa, especialmente no campo da produtividade. Quer dizer, esse congraçamento permite com que os empregados se sintam mais aderentes aos objetivos da companhia e, consequentemente, tendem a ser até mais produtivos
com relação às suas funções, o que contribui, obviamente, para os objetivos que a empresa pretende, que é o lucro. Então, precisaria refletir melhor sobre o assunto, mas eu vou divergir do item 2 do voto do conselheiro Gustavo, para entender que, neste caso, me parece que as despesas com as festas de fim de ano são dedutíveis. Ok. E diante da ausência de uma vedação legal explícita aqui no regulamento de 94. André? Presidente, eu vou acompanhar o relator quanto aos itens 1 e 2. Ok. Olhar, Paulo, do item 3. Em relação ao item 3, se eu entendi aqui, você entendeu como isso aí se equipararia a uma contribuição para a entidade de classe, é isso? Não, não é isso. A discussão não é essa. A discussão é, cara, como é que você presume que isso é uma doação a partir exclusivamente dos esclarecimentos prestados pelo contribuinte, sem coletar qualquer outro tipo de prova? A doação é um contrato típico, tem um monte de requisitos que tem que ser preenchido. Eu coloco que poderia até ser uma contribuição assistencial, a título meramente argumentativo. O problema não é esse, o problema é a falta de instrução do processo. Mas o contribuinte falou o quê? Agora eu não me lembro de jeito nenhum, mas eu acho que dentro da resposta do contribuinte haveria ou não necessidade, né, de maior instrução, não? Como é que é? Diante da resposta dele, eu acho que aí que ficaria delimitado se haveria ou não. Cara, diante da resposta dele, vale para a primeira, vale a mesma coisa que eu falei ali em cima. Olha, então você acha, a partir da resposta do contribuinte, que isso é uma doação? Ele fala que é entidade de classe. O contribuinte fala que é entidade de classe. Sim, sim. Ele fala que é valor para a entidade de classe. Que caberia ao fisco, na minha opinião, nesse caso, se ele acha que é doação? O contribuinte, traga aí os contratos de doação. O contribuinte vai responder, cara, não tem contrato de doação, isso é pagamento de contribuição assistencial ou uma liberalidade qualquer que eu fiz. Entendeu? Aí eu teria mais elemento para dizer, se isso é uma doação, se não é doação, se essa despesa é necessária ou não. Entendeu? Porque o problema é que ele enquadra isso num dispositivo específico, doação. Para ser doação, o contrato é típico. Pressupõe a existência a inexistência de uma contraprestação e pressupõe a forma escrita. Esse é o problema. Não é que eu acho que essa despesa seja pura e simplesmente dedutível, eu só acho que o auto de infração foi muito mal feito. E não foi, deixa eu só A infração não foi por desnecessidade, foi por doação esse item, né? O único que foi por desnecessidade foi o da festa, não é isso? O da festa, só ele. Essas despesas com entidade de classe são indedutíveis? Tem alguma vedação? Oi? Despesas com entidade de classe são indedutíveis? Não, entidade de classe não. O contribuinte diz que são entidades de classe. O fiscal não. Eu acho que o fiscal deveria ter enquadrado, na verdade, como desnecessária. Despesa desnecessária. Como foi justamente nesse mesmo processo que a gente estava falando da festa, lá também tinha umas doações para umas entidades, né, que era mera liberalidade. Não tinha necessidade nenhuma daquelas doações, mas foi enquadrado como despesa desnecessária. Então, eu vou acompanhar o relator também. E só pontuando, só uma coisa para o Cléucio, que tem um parecer CST, Cléucio, específico em relação a essa questão das confraternizações, né, e festas. E as dedutíveis seriam aquelas vinculadas à realização de negócios. Né? Então, se você faz um almoço com o cliente, por exemplo, para você fechar um contrato, né, isso daí seria uma despesa dedutível. Né? A necessidade estaria vinculada ao oferimento das receitas. Né? Ok. Na sequência, Flávio. Eu acompanho, presidente, o relator nesse ponto. Ricardo? Acompanho o relator. Acho que eu troquei a ordem.
André. Acompanho o relator. Clécio. Também com o relator nesse ponto. E André. Acompanho o relator, presidente. Eu também vou acompanhar o relator, então vai ficar por unanimidade em dar provimento ao recurso quanto às glosas dos itens dos produtos ofertados e assistência de classe, né, conforme o relator informa, e negar provimento com relação às despesas com confraternização. Por maioria, vencidos Flávio e Clécio. Correto? A divergência é parcial, né, presidente? Eu estou separando, eu estou dizendo que é por maioria, estou separando as glosas ali. Então, vai ficar por unanimidade uma parte e por maioria a outra. Aquelas da festa de fim de ano. Tá? Fiquem convencidos só vocês nessa parte. Como é que vocês estão aí de gás? Querem dar uma paradinha para dar uma descansada? Presidente, vamos matar esse meu aqui, é uns embates só de um erro de digitação meu num acordo, a gente faz ele em... Então vai mandando ver. Pode ir. Só abrir ele aqui. Pessoal, posso ir, presidente? Pode. Sim. Então, esse caso é simples, é um erro meu, inclusive, um erro de digitação, e o contribuinte foi muito diligente em apresentar os embargos, e opor os embargos, porque no prefeito prático acho que não teria muito problema, não, mas ele opôs e os embargos foram admitidos, e é só para fins de correção de um erro material de digitação. Eu vou explicar por quê, está aqui nesse parágrafo que eles citam. O apontamento do embargante foi nos seguintes termos: em julgamento do recurso ofício, esse egrégio conselho decidiu por negar o provimento, mantendo-se integralmente os termos da decisão da DRJ. Então, a gente negou o provimento ao recurso de ofício. Não obstante o resultado positivo, o embargante entendeu que a decisão dessa turma padece de minuto equívoco, pois, apesar de no relatório constar o valor do crédito tributário considerado devido, que seria esse 290.898, o valor indicado no voto, eu errei na digitação, eu pus 290.989, vejam, eu troquei aqui a ordem, né, eu pus o 9 nas beiradas, 2 9, enfim. Está correto. Há uma diferença de R$ 91 ocasionada pela confusão entre os números que são parecidos. Por outro lado, o embargante concluiu que o valor exonerado pelo DJ foi de 1.141.000, entretanto, o valor apontado na decisão dessa turma foi 1.104.000. Não, 1.104.768. E aí, na hora de fazer a conta, eu falei 1.104.677, que é justamente aquele R$ 91. Então, eu estou conhecendo os embargos e alterando aquele dispositivo, aquele parágrafo, né, para constar os valores certos. Aqui eu já estou deixando 290.898. Eu conheço dos embargos, sem dar efeitos infringentes, para corrigir o erro material do meu voto, o erro meu. Peço desculpa a todos por isso. É isso. É como eu voto, presidente. Fabinho, se você alterar aí um pedaço, nem que seja diminuto, um pedaço do direito creditório conhecido, não torna isso aí com efeitos infringentes? Não vejo, porque era recurso de ofício, né? A gente estava negando provimento ao recurso de ofício, eu só estava reafirmando ali no voto o valor. Eu não vejo. Para mim, eu não estou alterando o crédito, só estou retificando uma coisa que estava errada. Então, conhecer dos embargos para acolher embargo denominado, essa parte, né? Acolher os embargos denominados sem efeitos infringentes. Todos de acordo aqui? Sim. Bem, nós temos ainda 2 processos da manhã para terminar. Vocês querem fazer a parada já? Querem... Então a gente vamos fazer uns 15 minutos de intervalo, pode ser? Um descanso maior, e então peço o apoio para interromper a gravação, a gente retorna em 15 minutos.